podemos observar que ao lado das nossas igrejas tem outras igrejas cheias de jovens. Então a pergunta é: o que está acontecendo com a nossa juventude? Por que a nossa igreja não está cheia de jovens e adolescentes? Ou a outra pergunta é: como nós podemos fazer para que também as nossas igrejas estejam repletas de jovens e adolescentes servindo a Deus? Eu amo o Salmo 127, quando diz que os filhos são herança do Senhor. Quando diz que o homem que tem os filhos, eu faço aqui uma adaptação, aí o pastor que tem uma juventude forte na sua igreja, ele é bem-aventurado, é um homem que não vai ser envergonhado, a sua igreja não vai ser envergonhada, porque é uma juventude forte, disposta a servir ao Senhor, é uma força na igreja. O nosso desejo é que as nossas igrejas da DETAG estejam cheias de jovens. Como fazer isso? Eu tenho pelo menos 2 sugestões de como fazer isso. Na verdade, essa é a proposta, esse é o projeto da juventude do campo, que o nosso presidente, pastor Gilson Ferreira Campos, tem nos autorizado, tem nos abençoado a realizar, a conduzir esse projeto em todo o campo. Primeira atividade dos jovens, muito simples, é pequeno grupo. Todos nós aqui conhecemos nas Assembleias de Deus os grupos familiares ou os pequenos grupos, que é muito diferente de célula. Não é isso, é o grupo familiar tradicional da Assembleia de Deus. O que é um grupo familiar? As pessoas se reúnem dentro de uma casa. Nós sempre temos um momento de adoração, nós temos a palavra e nós temos a comunhão. Geralmente nós fazemos isso cantando alguns hinos, nós temos uma palavra abençoada e na comunhão tem um lanche, tem uma brincadeira, tem uma forma de gerar laços de amizades entre os jovens, para que eles se fortaleçam dentro da igreja. A Bíblia vai dizer que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o tesouro, se as amizades, se a boa amizade, se o companheirismo está dentro da igreja, os jovens estão dentro da igreja. Se os amigos são os do mundo, então a tendência é que esses jovens não permaneçam na igreja. E eu tenho visto isso, tenho visto as 2 situações: jovens que por causa de amizades vão para o mundo e jovens também que por meio de boas amizades saudáveis estão firmes na igreja, plantados como uma videira frutífera na casa do Senhor. Então a nossa proposta é baseada prioridade 0 no GRUD. O que é o GRUD? É o grupo familiar. Ele tem um nome: Grupo de Desenvolvimento Espiritual. Só tem um nome, mas é o mesmo grupo familiar que todos nós conhecemos e praticamos ao longo dos anos nas Assembleias de Deus. A segunda atividade, que a nossa juventude tem um culto. E como é que é esse culto? Ele tem alguns ajustes, é verdade. Até porque eu também vivenciei em muitas das nossas igrejas cultos durante a semana, aos sábados, ou durante a semana, uma quinta-feira, em que a gente vai ter um grupo muito reduzido de jovens, adolescentes, tem ali às vezes um obreiro apenas, fica um grupo muito restrito. E o que nós queremos e o que Jesus quer, e ele fala isso na parábola em que ele cita a festa, ele coloca a festa, ele diz assim: eu quero que a minha casa esteja cheia. E depois, se as pessoas, os convidados não vêm, ele vai às ruas e convida a todos, porque ele quer a casa cheia. Nós também queremos uma igreja cheia de jovens e adolescentes. Para isso nós vamos fazer um culto ainda melhor, um culto que nós podemos reunir pelo menos 3 grandes objetivos. Então a primeira coisa, nós queremos fazer um culto que tenha muita gente. Segundo, nós queremos fazer um culto que tenha integração entre as igrejas da região. Terceiro, nós queremos fazer um culto de jovens para jovens, com a cara de jovens, com a liturgia de jovens, como eu comentei aqui acerca do ajuste no formato, né? Nunca ajuste no conteúdo, mas o ajuste no formato. Então, o culto, sexta-feira, esse é o nome deste culto, ele é feito na sexta-feira, porque sábado tem muitos compromissos, casamento, atividade, não sei o que, família, muitas coisas. Então vamos fazer na sexta-feira. E o horário? Mas se a gente fizer 7h30, tem gente que estuda, jovem estuda à noite, faculdade, então vamos fazer um pouco mais tarde, de 10 à meia-noite. Então a proposta é um culto sexta-feira, 10 à meia-noite, uma única vez por mês, para não atrapalhar. Então mesmo que tenha culto mais cedo na igreja, você pode ter o sexta-feira. Um único culto por mês para todas as igrejas da região. Dessa forma a gente cumpre esses 3 requisitos. A gente cumpre o texto que Jesus quer uma casa cheia. Nós cumprimos o texto que Paulo fala acerca de adaptar o conteúdo, e nós temos também a integração e a comunhão entre as igrejas. Nesse sentido, pode até ser que não valha tanto a pena assim fazer tanta festividade local. Acho que em alguns casos a gente pode até retirar. Na igreja sede nós não temos festividade local dos jovens. O sexta-feira é a festividade mensal todos os meses que nós fazemos. Por quê? Porque ele cumpre todos esses requisitos. Um culto para jovens, com a cara de jovens, um culto para ter uma casa cheia de jovens e um culto que integra as demais igrejas da região. Dessa forma, pastor, nós temos basicamente 2 atividades: o GRUD e o sexta-feira. GRUD, todas as semanas. Então vamos pegar um mês, 4 semanas, 3 semanas faz GRUD, 4ª semana é o sexta-feira. Só isso, isso é suficiente. O GRUD tem nele mesmo a capacidade de evangelismo altíssima. Porque é muito mais fácil chamar um outro amigo adolescente, jovem,
jovem, vamos ali na casa de um amigo meu do que chamar para ir para a igreja. Chega lá, ele tem louvor, tem adoração, tem comunhão, já gera novas amizades, e o que nós temos visto é Deus usar essa ferramenta para trazer muito mais jovens, multiplicar, salvar, consolidar, transformar a vida de jovens. Então o grude é bastante completo, ele é muito simples, por outro lado muito completo. E depois o sexta-feira, uma vez por mês, que aí você junta toda a sua igreja, junta as igrejas do lado e faz uma festa todos os meses. Nós temos ainda uma visão para o grude de médio e longo prazo de multiplicação. Então, só para exemplificar, na sede há 2 anos começamos com um grude por semana. Passaram-se 2 anos, nós temos 6 grudes por semana e existe um 7º grude que acontece uma vez por mês. Então Deus tem abençoado, e o que nós queremos é que todas as igrejas da DETAG tenham um grude, 2 grudes, 3, 5, 10, 20 grudes semanais para a glória de Deus. E para isso nós contamos com você, pastor. Você que dá o apoio, você que dá o suporte, você que serve a juventude para que ela cresça, você que pastoreia essa juventude, dá o alimento, dá as condições para prosperar o trabalho de Deus. Contamos com vocês e podem contar conosco. Nós estamos aqui para servir a juventude da DETAG.